Hoje eu vou te mostrar aqui como fazer, replicar, né, a padronização, aquele padrão poroso do para-choque. A gente está com o para-choque do Fiat Uno aqui 96. Esses para-choques, esses dois são originais, por isso a gente optou por mexer nele. Já tem alguns danificados aqui que já a gente fez um nivelamento com massa poliéster. Então, pequenos riscos que deram aí no dia a dia. Então, o que acontece? Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o padrão poroso dele. Na minha opinião, esse padrão dele aqui, ó, olha lá, é bolinha, padrão de bolinha. Para mim é o mais simples de fazer, para mim é o mais fácil. Tem alguns outros padrões que são mais difíceis um pouco, né? Esse aqui é o mais simples que tem. Eu tô ali com a pistola já com um primer. Vocês vão ver que eu vou fazer esse padrão aqui com o primer PU, não com o duco, não com a laca, porque eu vou fazer a pintura desse para-choque no preto fosco vinílico. Na minha opinião também, e eu acho que dá um aspecto mais bonito, fica um sutil brilho, como se fosse original, tá vendo? Ele tem um brilho bem sutil, então a laca não consegue reproduzir isso, ela fica bem fosca. Então, na minha opinião, eu faço a restauração dele nesse padrão, fica bem mais bonito, tá? Então, aqui agora eu vou fazer o nivelamento dessas massas, né? Vou aplicar um primer nele aí. E depois a gente vai fazer o padronizado, esse poroso, também com o primer. Vocês vão ver que eu vou fazer com um primer aí. Outra coisa, eu não vou falar sobre catálise de primer, tá? Porque isso é coisa padrão, né? A catálise dele é padrão, cada um faz aí tranquilo do seu jeitinho. Eu fiz aqui do olho, na própria caneca mesmo, tá? Então eu não vou entrar nisso hoje. Aí no caso, pessoal, o primer sempre deixa uma névoa ao redor da área que foi aplicada. Então eu sempre faço isso aí, ó. Eu pego uma microfibra e com o soprador no compressor, na mangueira de ar, eu vou soprando, tirando essa névoa toda da área aí para facilitar nas próximas etapas. Pessoal, optei por passar uma lixa 320 nele. Aqui tá uma lixa 320 surradinha, tá usada, tá vendo? Vou passar porque no aplicar o primer, você vai conseguir perceber que ele puxa, é como se ele puxasse a aspereza do plástico que foi lixado. Então a gente vai dar um quebra nele aqui com a 320. E nessas áreas também, onde já foram lixadas aqui, também vou aplicar nele tudo. Então, bora lá. Como que você vai ver que já está no ponto já? Você vai passar a mão nele, em cima do primer onde você aplicou, e você vai sentir que está liso. Você vê que eu não fiz um lixamento tão detalhado, fiz um lixamento mais superficial, mas só que você passou a mão aqui, você já não sente mais aquela aspereza. Ele está bem liso. Ali do jeito que você sentiu que está liso, já está perfeito já para a gente pular para a próxima etapa. Essa agora é a próxima etapa. O que a gente vai fazer? Agora é a confecção do padrão, né? Dessa aspereza aqui, dessa porosidade do para-choque. Quais são os conselhos? O primer, ele deve estar um pouquinho mais grosso. Não tão ralo, ele tem que estar um pouquinho mais grosso. Como você vai saber? Fazendo testes. Você pode pegar um pedaço de papel e fazer uns testes, ou fazer direto no para-choque mesmo. Porque não é nada que vai atrapalhar
vai atrapalhar o acabamento final não, se você fizer em uma pequena área. Beleza, já sabe que o primer tá um pouco mais grosso. Agora, regulagem de pistola, como que vai ser? Vazão, pouca vazão de ar. Fechei todo. Vou testar assim. Primeiro vou iniciar testando dessa forma, com essa vazão aqui. A saída de material sempre vai ser um pouco a mais. É coisa também que você vai testando em uma peça separada ou no próprio para-choque, até chegar no mesmo aspecto do original. Aqui eu vou abrir 1,5. Vou abrir 1,5. E o leque também tem que abrir. Você vai testando. Eu vou testar aqui primeiro em 1/4 de volta. E vou fazer primeiro o teste e vou ajustando ele aqui conforme for necessário. Aqui eu vi que já saiu pouco material. Vou abrir um pouquinho mais de material e do leque. Aqui parece que ficou bom. Vou deixar uma dica top para você aqui. Depois que você fez a aplicação aí, espera alguns minutos dele, faz uma pequena área e vem passando a mão por cima. Tá vendo? Eu vou achatando ele. Pessoal, deixa eu mostrar a vocês uma coisa ali. Aqui, ó. Tá vendo que ficou diferente? Aqui ficou escorrido. Por quê? Eu não esperei o tempo certo do primer secar superficialmente. E na hora de eu achatar ele ali com a mão, ele deu uma esticada. Ali, ele deu uma esticada. Não é coisa que vai dar muita diferença, vai mostrar um defeito não. Que eu vou refazer ali, esperar o tempo certo e repassar a mão. Mas é só para ficar atento, tá? É só para ficar atento. Mais uma coisa. Você vai ver que eu vou fazer a aplicação do primer, da padronização nele todo. Eu vou refazer o aspecto desse padrão no para-choque inteiro. Por quê? Se eu fizer só nessas áreas aqui, corre o risco, obviamente, eu não vou conseguir replicar o padrão exato como vem de fábrica. Então, corre o risco de a pessoa chegar bem próximo aqui no para-choque depois de pintado e ver uma diferençazinha. Eu fazendo esse padrão nele por inteiro, eu já consigo minimizar essa diferença. Então você consegue ser mais assertivo na hora de dar o acabamento, fazer a pintura. Você consegue dar um aspecto bacana para o para-choque inteiro, do jeito que vai enganar muito o profissional, vai enganar muita pessoa. Não enganar no sentido de, eu passei a perna dele, passei a perna no cliente ou alguma coisa assim. Não, enganar no sentido de, nossa cara, ficou muito bacana o para-choque, nem parece que foi mexido. Então, é enganar no sentido bom, no sentido de deixar o para-choque num trabalho de um nível muito satisfatório, de forma que ninguém vai chegar e pôr defeito no seu trabalho, beleza? Mais uma coisa também, quando for fazer o achatamento da peça com a mão, é interessante que ela esteja seca e com um pouquinho de pó, pozinho do jeito que não adere no primer aqui, vai facilitar muito seu trabalho na hora de fazer o achatamento aí. Mais uma coisa que eu vou explicar para vocês aqui. É uma dica também que acrescenta ponto. Geralmente, na porosidade do plástico aqui do para-choque, claro que vocês vão ver de acordo com o seu caso aí, ele tem algumas bolinhas maiores e algumas bolinhas menores, alguns pontos maiores e alguns pontos menores. E o que eu faço? Eu vou mudando a regulagem da pistola.
Então em alguns pontos aqui eu mudei a regulagem da pistola. Primeiro fiz uma aplicação mais grossa e faço uma outra aplicação pingando mais fino. Vai dar também um quebra, vai dar um aspecto, dependendo do para-choque seu aí, bem bacana e vai chegar bem próximo do que é o original. Pessoal, o preto fosco vinílico que eu vou utilizar é esse daqui, tá certo? Aqui na minha cidade eu tive que comprar dessa marca aqui, mas é só para ter certeza que é ele mesmo que eu vou aplicar, tá? E não o Duco, é o preto fosco vinílico. Vou fazer a catálise ali e vocês vão acompanhar a aplicação aí. Agora nós vamos lá para a peça. Vocês viram que eu não fiz o coamento aqui da tinta, tá? Eu não fiz o coamento da tinta, por quê? É uma peça que não vai um acabamento brilhante em verniz, tá certo? É uma peça que a gente não vai precisar daquele aspecto de pintura de carroceria, então não me preocupei com coar a tinta. Se fosse para pintura da carroceria, beleza, ia fazer coamento. Mas como é para o para-choque, eu não fiz isso. Aqui já é o para-choque pintadinho, tá vendo como ele dá um leve brilho? No Duco ele não faz isso, tá? No Duco ele fica bem fosco mesmo, por isso que eu gosto do preto fosco vinílico. Vocês vão perceber que aqui, ó, essa aqui é a original e esse aqui foi a réplica. Aqui em cima ficou um pouco falho, tá vendo? Eu pintei o para-choque deitado aqui assim, ó. Então aqui ficou falho, eu deveria ter colocado uma luz melhor ali. É até legal que fica de dica também na hora que você for fazer a aplicação, perceber se no caso igual dele que é se é muitos pontinhos um junto do outro ou se é mais afastado. Então em algumas áreas aqui deu para perceber que ficou muito bom, só que em outras não ficou tanto assim, ficou mais falhado. Tá vendo? Então é uma coisa que você vai configurando aí de acordo com a sua aplicação. Esse daqui agora que eu vou mostrar é o para-choque dianteiro, né? Ele foi o segundo que eu fiz. Primeiro eu fiz o traseiro e depois eu fiz o dianteiro. Eu quero mostrar como que a aplicação dele ficou bem melhor. Olha, a aplicação dele ficou muito melhor do que o primeiro. Lembra que eu falei que são testes que a gente vai fazendo e melhorando? No segundo aqui que eu já fiz uma aplicação diferente um pouco, ajustei e fiz nele, ele ficou bem melhor, o aspecto dele ficou bem melhor que o do primeiro lá, do traseiro. Aí, é isso aí. Eu vou ter que fazer uns retoquezinhos que deu uns reladinhos, mas o preto fosco vinílico aceita fácil o retoque. Esse aqui dá pra fazer com uma pistolinha mesmo, só os reparozinhos que é afastado. Qualquer dúvida, se ficou alguma coisa para trás, alguma coisa que vocês acham que ficou faltando, algum detalhe, alguma explicação, você pode comentar aí, que aí eu faço um próximo vídeo ou então respondo mesmo a pergunta para sanar qualquer dúvida, ok? Um abraço e até a próxima.